livro do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 26. Versículo 36. Livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36. Quem achou, diga amém. Quem não, diga aleluia. Amém. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 46. Dê um pulo aí no versículo 46. Levantai-vos, portanto, e eis que chegado, levantai-vos, portamos, e eis que ha chegado aquele que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e vara, enviadas pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. Beijou. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Versículo 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-os, fugiram. Amém. Pode sentar? Pode me acompanhar? Aleluia. Diga comigo aí, firme e forte: Getsemane. Amados, queridos irmãos, uma vez Jesus ensinando a respeito do fim dos tempos, ele, estando se aproximando à festa da Páscoa, a Bíblia diz que ele mandou a decorar ou a organizar em uma casa para ele ceiar com seus discípulos. E seus discípulos prepararam algo muito organizado, porque aquele seria, quizás, ou seria a última ceia. A Bíblia diz que uma certa mulher, ela
derramou perfume sobre Jesus. E tudo aquilo estava acontecendo para que se cumprisse a escritura e para que o corpo de Jesus fosse preparado para aquele tempo. Passando toda aquela história, ou todos aqueles acontecimentos, Jesus chama a seus discípulos para entrar em um lugar chamado Getsemane. Quando eles entraram naquele lugar chamado Getsemane, a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos ficaram ali. 8 discípulos. Porém, quando Jesus se levantou, também se levantou com ele, ou o próprio Jesus levantou também a Pedro, a Tiago e a João. 3 discípulos iam com Jesus mais além. Mas Jesus também, em certo lugar do Getsemane, deixou aqueles discípulos para ele ir sozinho a orar com o Pai, a falar com nosso Pai. E algo muito importante que a Bíblia nos ensina. Pero a Bíblia diz assim, que quando Jesus ia a caminho com seus discípulos, sua alma começou a se entristecer. Sua alma começou, Jesus começou a sentir tristeza e a angustiar-se a sua alma. Só que Jesus ia entre essa angústia, ele não expressou para seus 11 discípulos. Essa tristeza Jesus não expressou para seus 11 discípulos. Jesus começou a caminhar com eles e eles começaram a sentir aquela tristeza, aquela angústia, porque Jesus sabia aquilo que ia acontecer mais na frente. Jesus conhecia aquilo que ia acontecer mais na frente. A Bíblia diz que ele começou a se entristecer. Como você que está ali sentado, que muitas vezes você sente tristeza na sua alma. E você começa a se angustiar por alguma dificuldade na sua vida. A Bíblia aqui me está falando a respeito da humanidade de Jesus. Jesus começou a se entristecer por alguma situação que ele ia passar. Jesus conhecia, Jesus sabia que algo estava por acontecer e que não era fácil. Isaías 53 diz que ele ia padecer por nossas doenças. Isaías 53 diz que o castigo de nossa paz foi sobre ele, e pelos nossos pecados. Isaías diz que como ovelha foi levado ao matadouro, e que ele não abriu sua boca para se defender. Tudo isso estava acontecendo na mente de Jesus. Toda essa situação estava passando na mente de Jesus. E ele ia caminhando e sentindo aquela angústia e aquela tristeza em seu coração. E fala para outros dos seus discípulos ficar aqui. E se levanta com ele 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Aí Jesus começa a abrir sua boca e disse: eu estou sentindo uma grande aflição no meu coração. Jesus está dizendo para seus discípulos, Pedro, João e Tiago, dizendo assim: eu estou sentindo tristeza em mim, minha alma está angustiada, minha alma está triste. Jesus abre seu coração para amigos, pessoa próxima para ele. E é interessante porque a Bíblia me ensina algo. Nem todo mundo pode saber aquilo que você está passando. Nem todos aqueles que estão ao redor de você tem aquela maturidade para poder receber aquilo que está acontecendo com você, aquela batalha que está em seu interior, em seu ser.
Nem todo mundo que caminha perto de você está preparado para ouvir da sua boca: eu estou triste, eu estou aflito, a minha alma está angustiada, eu estou passando por momentos difíceis, algo difícil se aproxima. Mas como Jesus conhece os corações, Ele sabia que só Pedro, e Tiago e João tinham a maturidade para receber aquela notícia. Porque muitas vezes, em vez de nós ajudar alguém a crescer, quando abrimos nossa boca para expressar nosso sentimento, daquilo que sentimos, a pessoa que não tem maturidade, não tem aquele conhecimento, ela pode abrir mão e pode deixar você caminhar sozinho. É por isso, irmão, que você precisa de um Tiago, de um João e de um Pedro. Você precisa de um amigo. Alguém que esteja perto de você, que quando essa pessoa escuta que você está passando por um momento difícil, ela não abra a boca para falar coisas que não são. Ela tem a maturidade para te abraçar no meio do teu processo, da tua dificuldade. Precisamos de Pedro, precisamos de João e precisamos de Tiago. Jesus abriu seu coração para eles. O próprio Jesus, em sua humanidade, ele sentiu tristeza, ele sentiu aflição, ele sentiu angústia. Imagine, e você, se o próprio Jesus sentiu? Se o próprio Jesus padeceu aqueles sentimentos, você também vai passar. Mas a Bíblia diz que Jesus expressa para ele seu sentimento, diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, diz, ficai aqui vocês três e velai comigo enquanto eu vou ao Pai. Mais na frente, vou orar. Jesus sentiu aquela aflição até a morte, sua dor que estava sentindo é até a morte, imagine. Aí ele disse: vocês três, amigo meu, ficai aqui e orar por mim, orar ao nosso Pai, enquanto eu vou mais na frente. E a Bíblia diz que Jesus foi mais além de eles a orar para o Pai. E a Bíblia diz que, e indo um pouco mais para diante, postrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai. Imagine, o próprio Jesus em sua humanidade, ele reconhece que precisa orar para que Deus venha fortalecer ele no momento que ele vai passar. O próprio Jesus em sua humanidade, ele se postra com sua cabeça no chão e roga, chora ao Pai. Se humilha perante a presença de Deus, nosso Pai. E nós passamos um momento difícil e nós não queremos orar. E Jesus nos deixa um maior exemplo. Ele diz assim, a Bíblia diz que ele foi mais além, se prostrou, se humilhou, chorou, rasgou seu coração perante a presença do Pai. Disse: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não se faça aquilo que eu quero, que não se faça a minha vontade, porém que se faça a sua. Porque no Getsemane, amado, Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. O Getsemane era uma oliveira onde as pessoas produziam azeite. Tinha prensa naquele lugar para quê?
para que o olivo seja tratado, seja esmagado, seja prensado em uma prensa, para que o azeite possa sair. E em aquele momento, naquela situação, naquele cenário, ele disse: Pai, que não se faça a minha vontade, mas que se faça a sua. Se possível, passa de mim esse cálice, o cálice do sofrimento. Você que está aqui, quizás você também está no Getsemane. Você que está aqui, quizás você está passando aquele momento difícil na sua vida. Você está passando pela prensa. Mas enquanto você é tratado, enquanto você é tratado no Getsemane, tem azeite saindo da sua vida para que outras pessoas sejam tratadas através do azeite de você. É no Getsemane que você tem que ser obediente. É no Getsemane que você tem que entender que quem tem que prevalecer é a vontade de Deus e não a sua. É no Getsemane, lá fora, nas situações que você vai viver a sair deste lugar, é que você precisa ser obediente. Dizer: Pai, que se faça a tua vontade, mas não a minha. Porque a gente ora hoje em dia para quê? Para que se faça a nossa vontade. Pai, por favor, faz isto. A gente ora hoje em dia para mudar a vontade de Deus, mas não é assim, querido. A gente precisa orar para nos fortalecer, para que a vontade de Deus prevaleça. As pessoas têm um grande erro a respeito de fé. Porque as pessoas acham que a fé que você tem pode mudar a vontade de Deus, querido. Quando você ora é para depender de Deus e para que sua vontade seja feita. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante porque quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, quer dizer que a fé não é para me agradar a mim mesmo. A fé é para agradar a Deus. A fé é agradar a Deus, porque independentemente a minha situação, independentemente o Getsemane que eu esteja vivendo, eu não vou mudar a minha fé. Eu vou passar, eu vou orar, eu vou confiar no Senhor. Agora, a Bíblia diz que agrada-te do Senhor teu Deus e Ele concederá a petição do teu coração. Enquanto você utiliza a sua fé para agradar ao Senhor, em um momento determinado, Deus vai honrar a tua fé. E Ele vai cumprir as petições que estão no teu coração conforme a sua vontade. Queridos irmãos, amados, quando você ore, não ore para mudar a vontade de Deus. Quando você ore, diga: Senhor, que se faça a tua vontade, mas não a minha. Que tua vontade prevaleça para sempre, porque tua vontade que vai me edificar, é tua vontade que vai me livrar de muitas situações difíceis. É a vontade deles. E é interessante porque quando você lê versículo 40, versículo 41, versículo 42, 43, 44, 45, a Bíblia diz que 3 vezes Jesus orou para que Deus fortalecesse ele em meio desse cálice, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que não se faça a sua vontade, a minha vontade, senão a sua. 3 vezes Jesus orou e a vontade de Deus prevaleceu. 3 vezes Jesus orou e a vontade de Deus prevaleceu. É que o
que não passa, o que não está passando, ou o que não está batendo, é que as pessoas, quando estão no Getsemane, eles não querem socorrer a vontade de Deus. Ele não quer orar, irmão. Ele não quer rasgar seu coração para adorar ao Pai. Aquele que é obediente no Getsemane, ele será honrado na cruz. A obediência de Jesus no Getsemane foi o que permitiu que a morte na cruz seja vitoriosa. A obediência de Jesus no Getsemane foi o que permitiu que Jesus morresse e ressuscitasse. A sua obediência no Getsemane, em suas dificuldades, seu momento difícil, é aquela que vai ser honrada mais na frente. Se você obedecer a Deus em sua situação difícil, você vai ser honrado mais na frente. Porque mais vale a obediência que muito sacrifício. Se você obedece a Deus, Deus vai te honrar. No versículo 41, Jesus aconselha a seus discípulos a orar, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, está pronto, mas a carne é fraca. Tua pessoa que ora, tua pessoa que vigia, ela ora. Quando você vigilia, fica de olhos abertos, você ora, você não vai entrar na tentação. Mas quando você não vigia e quando você não ora, então você entrará na tentação. Pastor, por que sou fraco? Pastor, por que caí? Pastor, por que errei? Porque você deixou de vigiar, porque você deixou de orar. Você vai perceber que Pedro, ele cortou a orelha de um servo do sacerdote, por seu impulso, querendo defender Jesus, querendo impedir que Jesus fosse preso. Mas quando Jesus fala aqui, vigiar e orar para que não entreis em tentação, ele está falando para Pedro, para Tiago e para João. Mas porque Pedro não orou, a Bíblia diz que quando Jesus voltou de orar, de falar com o Pai, ele estava adormecido. E Jesus fala assim: querido, você não conseguiu nem sequer orar comigo uma hora. Aí você ora 5 minutos e diz aleluia, glória a Deus. Aí você ora 10 minutos e diz pronto, está pronto. Aí você vai, se ajoelha na sua cama e diz: em paz me deitarei e assim mesmo dormirei, porque o Senhor me faz dormir confiado. Se levanta e dorme. Não é isso. É uma intimidade mais extensa. Isso vem dizer: se vocês não conseguem velar, orar pelo menos uma hora, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, o espírito quer, porém a carne é fraca. Aí Pedro, por não vigiar, cortou a orelha daquele homem chamado Marco. Você, querido, você está dedicando seu tempo com oração? Você está aproveitando aquele tempo para orar? Enquanto você vigia, enquanto você ora,
Deus tem um livramento para a sua vida e você não cairá na tentação. Você pode até ser tentado, mas você não cairá na tentação. Jesus aceita a vontade do Pai. Jesus aceita que a vontade de Deus tem que prevalecer, Ele tem que morrer uma cruz. Ele tem que ser traído. Querido, no Getsemane você sabe quem é quem. No Getsemane você sabe quem é aquele que está do teu lado e quem não. Em seu momento difícil, na sua situação difícil, você sabe quem é seu verdadeiro amigo. Quando você chora, quando sua porta está fechada e você não consegue fazer nada por causa de uma aflição, ninguém liga para você, ninguém fala para você, ninguém manda uma mensagem para você. Mas Jesus nos ensina como nós precisamos agir quando estamos no Getsemane. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que eu não posso contar meus problemas a todo mundo. Eu preciso ter pessoas de confiança ao meu lado. A segunda coisa que Jesus me ensina é que eu preciso orar a meu Pai. A terceira coisa que Jesus me ensina é que a vontade de Deus precisa prevalecer. A oração nos leva a nós a estar pronto para vencer no Getsemane. Porque quando eles oraram, a Bíblia diz que Jesus falou assim: levantai-vos, portanto, e eis que é chegado aquele que me trai. Quando Jesus entrou no Getsemane, ele entrou aflito, triste, angustiado, mas depois que ele orou 3 vezes para acertar a vontade do Pai, a Bíblia diz que ele falou assim a seus discípulos: levantai-vos, agora sim, aquele que me trai já vem no caminho, mas levantai-vos. Porque quando você ora, você se levanta com coragem, confiando que Jesus pode fazer alguma coisa, que Deus pode fazer uma coisa, que o Pai pode fazer uma coisa, que ainda que você esteja no Getsemane, ainda que tenha que viver momentos naquele lugar, nosso Pai nos fortalece em meio da oração. A oração, ela nos dá coragem para nós estar na frente, atitude de posição para nós conseguir passar por aquela situação que estamos vivendo. E no Getsemane, querido, no Getsemane, seu amigo Judas traiu Jesus. E no versículo 50, Jesus fala assim: porém lhe disse Jesus: amigo, a que viste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E no Getsemane, onde Judas, aquele que Jesus chamou amigo e estava contado com os apóstolos, os discípulos, foi que Judas traiu Jesus com um beijo. E no Getsemane, onde aquele amigo a quem Jesus amava e que Jesus chamou amigo, uma oportunidade, e aqui novamente volta a chamar de amigo, Jesus foi ferido por aquele que estava próximo de ele. Foi traído por aquele seu amigo. Jesus ferido por um amigo, por alguém próximo, ele teve que curar a outro, a um jovem chamado Marco,
que seu discípulo Pedro tinha ferido cortando-lhe a orelha. Tem vezes, queridos, que nós estamos no Getsemane sangrando, sabe? Aflitos, tristes. Mas mesmo assim Deus não usa para sarar a outros. Muitas vezes, querido, no Getsemane, assim como você sangrando, sabe? Seu coração triste, aflito, angustiado. Aí você vem e precisa de um abraço, mas Deus realmente manda a você dar um abraço a alguém que precisa também. Mas Jesus, mesmo ferido no Getsemane por um amigo, ele sarou a alguém que era seu inimigo, que estava pronto para prender ele. O servo de um sacerdote. Mesmo ferido, irmão, mesmo você ferido, mesmo você chorando, deixa Deus te usar. Mesmo você caminhando no Getsemane, deixa Deus te usar para sarar a outras pessoas, apesar que você está passando por momentos difíceis. Mas por quê? Porque Jesus teve esta atitude para se deixar ser um instrumento para curar a alguém, apesar que ele estava ferido? Sabe por quê? Porque antes disso, Jesus tinha orado. Jesus tinha dedicado tempo para se relacionar com nosso Pai. Ainda no Getsemane, amados, ore. Ainda nessa situação difícil, ore. Que tem pessoas feridas, que precisam ser curadas, saradas. E mesmo você ferido, Deus vai enviar você a curar ela. É no Getsemane, queridos, onde nós sofrimos para consolar a outros. O sofrimento que você está passando é simplesmente porque Deus vai te usar para consolar a outro. Como assim, pastor? Imagine alguém que hoje perdeu a um ser querido, quizás sua mãe, seu pai. É um momento difícil para aquele que já perderam sua mãe ou seu pai. Ou quizás há alguém que viveu momentos como separação, divórcio. E ele amava tanto, ou ele amava tanto sua família, porém, aconteceu e acabou todo, um momento difícil. Mas essa situação que você viveu, ela vai ser exemplo para outros. Porque se alguém passou por um momento difícil na sua vida, por divórcio, mas orou a Deus no Getsemane e Deus se glorificou e restaurou seu casamento. Aí outra pessoa está passando pela mesma situação e conhece sua história. Conhece que quizás você se divorciou, mas você no Getsemane, nesse momento difícil, você estava orando a Deus e você se colocou na dependência de Deus.
E Deus restaurou seu casamento, e Ele vai perguntar para você o que você fez para salvar seu casamento. E você vai falar assim: enquanto eu estava nesse momento difícil, eu priorizei entrar no meu quarto, fechar a porta, me ajoelhar, colocar minha cabeça no chão e orar ao meu Pai, e dizer: Pai, que tua vontade seja feita na minha vida. E a vontade do Pai é que todo lar, tua família seja restaurada e seja unida, fortalecida. E Deus fortaleceu e salvou meu casamento. Sabe o que vai acontecer? Que aquela pessoa que escuta seu testemunho, ela vai rapidamente a fechar a porta do seu quarto, colocar a cabeça no chão e orar ao Pai, dizendo: Pai, a tua vontade prevaleça na minha vida. O sofrimento de você hoje será o consolo de muitas pessoas amanhã. O que você está passando hoje, amanhã será testemunho para muitas pessoas ser consoladas. Acredite nisso. Versículo 56 para terminar, queridos. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, diga comigo, todos os discípulos deixando fugiram. Quando você está no Getsemane, você vai procurar alguém em que você confiou e essa pessoa não vai estar. Porque o próprio Jesus no Getsemane, ele viveu momentos de solidão e abandono. Ninguém estava com ele. Os discípulos abandonaram ele, deixaram, fugiram. É interessante, porque aqueles discípulos antes tinham dito para Jesus: Senhor, ainda que todos te deixarem, eu não te deixarei, falou Pedro. E Jesus falou: Pedro, antes que o galho cantar, você vai me negar 3 vezes, sabe? Quantas pessoas já falam para você assim: eu vou estar contigo, do teu lado, para te ajudar. Mas quando você entra no Getsemane e a coisa apertou, as portas se fecharam, as pessoas deixaram você. Mas se fizeram isso com a árvore, imagine o que fará com a palha seca. Se fizeram isso com Jesus, imagine o que será de nós. Mas ainda que todos te abandonem, queridos, falou Paulo assim em sua última defesa. Paulo fala assim em sua carta ao livro de Timóteo, fala assim: filho meu Timóteo, aproxima-te a vir pronto antes do inverno, porque todos me deixaram. E na minha primeira defesa, filho, ninguém teve comigo. Fizeram isso com Paulo, o apóstolo. Todos estavam perto de Paulo quando Paulo estava pregando o evangelho, quando Paulo estava viajando nas missões, todos estavam com eles. Mas quando Paulo estava preso em Roma, em sua última prisão, que todo mundo sabia que era a sua última, ninguém ficou perto de ele para defender ele. E Paulo disse: filho, todos me deixaram, ninguém ficou comigo. Alexandre, o latoeiro, ele me traicionou, ele é traído, ele me traicionou, me traiu. Mas sabe o que disse Paulo? Diz assim:
Mas enquanto todos me deixaram, enquanto todos me abandonaram, enquanto aqueles que estavam comigo foram embora, só Deus ficou comigo. Só Deus ficou comigo. E Ele não me deixou que eu fosse esmagado pelas bocas dos leões. Queridos irmãos, ainda no Getsemane que todos deixem vocês, confie, Deus estará conosco. Ainda que em sua situação difícil você olhe a seu redor e ninguém que esteja perto de você escute, Deus está te olhando. Deus está contigo. Ore, amado. Você vai passar pelo Getsemane, sim. Você vai passar por momentos difíceis na sua situação, na sua vida. Você vai viver momentos terríveis. Você vai viver a dor de um choro, de uma aflição, de uma angústia. Você vai ter experiência de pessoas que abandonam vocês. Jesus, quando entrou no Getsemane, ele entrou triste, aflito, angustiado. Mas quando ele saiu daquele lugar, ele saiu fortalecido. Deus não vai te livrar do Getsemane, porque no Getsemane é que você vai testemunhar que você é um homem e uma mulher obediente. O que eu faço, pastor? Ore. 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 Se ajoelhe. Coloque sua cabeça no chão. Se abra seu coração. Rasgue seu coração perante Deus. E diga: Senhor, que tua vontade prevaleça. Que tua vontade prevaleça na minha vida. Porque o Getsemane, enquanto eu sou obediente no Getsemane, eu sair daquele lugar, a obra de Deus vai se completar na minha vida. Fique de pé, queridos.